tudo bom com vocês? Como nós estamos hoje? Será que um filme do Rock sem o Rock é golpe? Lá vem o golpe! Michael B. Jordan é um bom diretor? Não sei. Jonathan Majors consegue dominar o multiverso agora? Bora, culpado! Ajuda o maluco, tá doente! Esse filme é bom? Quer saber a resposta dessas perguntas? Eu vou dá-las pra você daqui a pouquinho, logo após você se inscrever nesse canal, e lembre-se de deixar o seu like nesse vídeo também, comentar e compartilhar com seus amigos. Não se esqueça, eu sou o Connery Castilho, apresentador oficial aqui do Cinecone, e eu vou responder essas perguntas parte a parte. Vou começar este vídeo sem spoiler, e quando eu for começar a desabar spoiler, porque é uma coisa que eu vou ter que fazer aqui, eu pensei em fazer 2 vídeos, mas eu acho que infelizmente não merece tanta extensão, então eu vou fazer metade sem spoiler e assim eu vou avisar vocês. Vou colocar aqui na tela bem grande, aviso quando for começar o spoiler. Aí se você já assistiu o filme, continue até o final e veja se você concorda comigo ou não. Caso você não tenha assistido o filme ainda, eu recomendarei você pausar o vídeo, assistir o filme e depois que você assistir, voltar aqui e terminar de assistir, e aí sim você comenta e compartilha com seus amigos aí para saber se você concorda ou não comigo. Então, bora pro vídeo! Gente, a começar aqui, eu já vou começar falando pra vocês que eu senti a impressão do golpe, sim, quando você percebe que Sylvester Stallone literalmente foi apagado da existência. Rocky Balboa aqui, ele literalmente não existe praticamente, não é literalmente, praticamente não existe, tá? Ele não vai ser citado nesse filme, esquece, é a emancipação total do próprio Adonis com relação ao Rocky, ok? Não que isso tenha sido bom, porque em alguns momentos realmente faz uma falta, mas, como eu disse, vamos saber se o Michael B. Jordan mandou bem nessa direção. Por quê? Ele é um diretor estreante, apesar de que o Michael B. Jordan, principalmente nas interações com a Tessa Thompson, né, que é o casal do filme, o casal principal do filme, eles funcionam muito bem, porque eles têm uma química desde o primeiro filme que é sensacional. Ele sai faísca a química deles, de tão boa que é. E os dois são dois puta ator. A Tessa tá maravilhosa aqui, porém, na parte de spoiler, eu vou falar uma coisinha que me incomodou com relação ao que fizeram com ela, não com ela em si. Nós também já temos aqui a filhinha dele, já um pouquinho maior, né? E ela tem surdez, né? Ela tem deficiência auditiva e a gente tem a interação da família, isso é muito legal. A parte da família não tem o que falar, é muito bem feita, é muito tocante até, e é bem legal, pontual. Todos ali estão com um nível de atuação bem alto, inclusive a criança, tá? E inclusive também a mãe do Adonis, né? A ex-esposa do nosso querido e saudoso Apollo Creed. E ali no desenrolar nós vemos que o próprio Adonis, ele vai lutar de novo contra o Conan, né, que é o adversário do primeiro filme, que é muito estranho, né, cara? Lá atrás a gente já viu e falou, cara, isso daí não é adversário pra ele. Olha o tamanho do Michael B. Jordan e olha o tamanho do Conan. Tá certo que o Conan, o ator que faz ele é um lutador profissional, mas o físico dele não bate, cara. A gente fala, mano, esse cara vai apanhar muito, apesar dele lutar muito bem no primeiro filme, mas a gente sabe que vai perder, porque olha o tamanho do Michael B. Jordan, meu irmão. O cara tem que ser muita pica ali na experiência pra derrotar um cara daquele tamanho. E cá entre nós, Michael B. Jordan aqui, ele tá o ápice do que o físico de um ser humano pode atingir, tá? Sem se tornar um fisiculturista monstruoso. Ele tá shapeado, mano. Porra, o peitoral do cara gigante, o ombro dele faz até uma curva, parece uma couve o negócio. O bicho tá bonito.
Mas eu não sei o que eles colocaram no café dessa turma aí, porque o Jonathan Major também tá gigante, caraca, velho. Eles demoram pra tirar a camisa, eu acho que isso é uma surpresa do filme, porque quando aparece ele sem camisa, o cara tá um monstro. Apesar dele fazer aquelas... Ele faz umas carinhas meio de chupa-ovo, assim, mas, pô, tá mandando benzão também, ele tá um puta ator. Então quando ele aparece no filme, você vê a interação entre o Adonis e o Damian, no caso que é o Jonathan Majors, funciona muito bem. Funciona bem, eles têm uma interação legal porque os dois são dois baita atores. Então, como eu estava dizendo, a gente vê aqui o Adonis já aposentado, né? Após a sua última luta, ele vence ali bem no comecinho, então ele já está aposentado e aparece esse cara que na verdade era um amigo de infância com ele que viveu quando ele ainda morava em abrigos ou lares adotivos, né? Que nos Estados Unidos tem muito isso, as pessoas ganham dinheiro para cuidar de crianças em situação de abandono. Então eles moravam junto com o cara. E por acontecimentos da vida, o Damian acaba sendo preso enquanto o Adonis acaba sendo o campeão mundial de boxe. E por coincidência, né, o Damian, ele era um lutador iniciante, principiante, ele fazia umas lutas clandestinas, ganhava em aposta, e ele era um talento a ser lapidado. Porém, quando ele vai preso, acaba que sua carreira não vai pra frente e ele vê o Adonis ali ganhando muito dinheiro, sendo campeão mundial, casado com uma puta superstar. Então, ele vê a vida que ele poderia ter tido e meio que fica com uma invejinha. E nisso, ele quer voltar a lutar e usa, né, o seu antigo amigo, ele volta a encontrar o Adonis para pedir para ele colocar o próprio Damian de volta no circuito para lutar contra o campeão mundial. E isso é a sinopse do filme. Mas como eu disse, dá para deixar bem claro aqui que você consegue enxergar a direção iniciante do Michael B. Jordan em vários momentos. Ele não tem aquele tato que o Sylvester Stallone tem com os personagens. As cenas de treino não são tão empolgantes, não tem aquele ápice que começa ali o cara treinando mal, fazendo as coisas erradas e de repente ele começa a acertar e vai crescendo e mostra a dor dele e tal. No próprio Creed 1 e 2, cara, as duas cenas de treino do Creed 1 e 2 são muito boas. Ele no deserto, o Rock dando paulada, ele dando bolada no abdômen dele, arrebentando com ele, depois ele se superando, correndo. Isso aí não tem nesse filme, falta. Então porque é tete do diretor, tá? É culpa, sim, do Michael B. Jordan, que ele acerta em alguns momentos. Por exemplo, nas primeiras lutas, primeiras cenas são muito bem feitas, você consegue acompanhar a luta legal, mas no desenrolar ele se perde. E você percebe também que perderam um pouco a mão nesse filme, porque tem cenas do trailer que não estão no filme. Tá? Então tem a cena dele falando, agradecendo o Rocky Balboa, não tá no filme. Tem algumas cenas que da Tessa Thompson também que não foram pro corte final. Problemas de produção, não sei por que diabos, mas a falta que o Rocky faz é em um momento muito específico ali, que até o resto, tudo bem, mas esse momento ele precisava estar ali, e nós já vamos chegar lá na hora que eu for começar a dar spoiler pesado, tá ok? Tá bom. Então, como eu já disse, a direção aqui ela peca em alguns momentos, porém acerta em outros, tá? Mas faltou aquele sentimental que só o Sylvester Stallone sabe fazer, que só o Rocky sabe pegar lá na veinha, nossa, saca? Faltou isso, cara. Todo filme do Rock, mesmo os que são ruins, até os 5, porque na verdade eu acho que esse Creed agora, ele é o 5 do Creed, né? Ele é o Rock 5 do Creed. Mas até o Rock 5, que é o pior de todos, ele ainda assim acerta em vários momentos. Então a gente sabe que isso é culpa da direção, do roteiro. A história afeta muito aqui. E com certeza esse peca demais na parte da história. Dito tudo isso, eu acho que agora eu já posso colocar o aviso aqui pra vocês de que vem spoiler. Então, com vocês, alerta de spoiler. Então, galera, o porquê que esse filme peca em vários momentos, como eu estava dizendo. A história é essa que eu falei. O amigo dele sai da prisão, volta, quer lutar e ele acaba se apoiando no próprio no Adonis, para voltar ao circuito. Só que, cara, tem um problema. Primeiro problema,
que a gente já percebe logo de cara. O personagem que é o favorito ao título mundial, ele vai lutar contra o Drago, o Victor Drago. Eu vou colocar a imagem dele aqui no filme do Creed 2. Ele é um mamute. Ele é uma porteira. Ele tem 2 metros e lá vai cacetada. Ele pesa 114 quilos. O bicho é um monstro, tá? Um monstro. Aí aqui vem o Chaves. Isso. Ali, Chaves. Todos atentos olhando pra TV. O cara tem 75 quilos, cara, e tem 30 quilos a menos do que o Victor Drago. E ele, não, eu vou lutar contra o Drago, eu quero o Drago. E tipo, a luta já tá armada, já tá tudo certo, já tudo pronto. Armada no sentido assim, já tá preparada, tem data, tudo marcado. E o cara tá treinando pra ser o campeão mundial. E pra lutar contra um cara que certamente vai matar ele no ringue, porque a gente viu esse cara lutar contra o Adonis, a gente viu o que ele fez com o Adonis, ele arrebentou o rim do Adonis, tá ligado? Quase matou o Creed, cara. Você tá maluco que aquele bostinha magrelo, tá? Que não apresenta perigo algum. Eu não teria medo de subir no ringue com ele, quer dizer, com certeza eu ia morrer também, mas visualmente não tem impacto. E no cinema a gente precisa desse impacto visual. A gente precisa olhar pro cara e falar, esse cara é uma ameaça. Lógico, não precisava ser tão grande quanto o Jonathan Majors, entendeu? Que no final ele é a grande ameaça contra o Apollo, mas não precisava ser esse magrelinho. E se vai ser esse magrelinho, colocasse ele pra lutar, tá? Contra um cara menor, não contra o Victor Drago. Colocasse ele pra lutar contra o Conlan. Então invertesse, começasse o filme com o Adonis lutando contra o Drago e, de novo, né, numa revanche e mostrando que ele é campeão, e o Conlan para lutar contra o Chaves, que daí fisicamente e visualmente faria mais sentido do que foi feito aqui, cara. A gente sabe que o cara ia ser esmagado. Tanto que, devido a algumas consequências de roteiro bem safada, tá? Que o cara que trabalhava, que era amigo do Damien na prisão, foi lá e invalida o Drago para ele poder lutar contra o Chaves. Por que não foi o contrário? Ia ser muito mais ameaçador se ele tivesse machucado o Chaves e lutado contra o Drago. Entendeu? São escolhas de roteiro, porque daí a gente ia ver o Damien derrotar o Drago. Aí você fala, porra, O maluco é brabo. entendeu? E aí tem um outro defeitinho de luta aqui. A luta do Damien contra o Chaves é muito bem feita, muito bem dirigida, a cena de luta é muito empolgante. Essa luta realmente é boa. E mostra que o Damien, ele é malandro. Ele percebe algumas coisas, tipo, aonde esse cara tá com dor, e ele é malandro. Ele esconde o juiz aqui pra dar uma acertada de joelho nele, machuca ele com o cotovelo, perde uns pontinhos aqui, ali, mas vence a luta. Mas ele, tipo assim, ele foi desleal, mas nada que faça ele virar o vilão que ele vira nesse momento. É estranho ver isso, porque ele vira um vilão muito vilanesco. Aí depois ele já tá na praia, cheio dos malandros, com arma, que não sei o que e tal. Tipo, dá um salto daquele cara que tá se fazendo de bonzinho, de repente ele vira um monstro. E do nada ele tá morando numa puta casa. Entendeu? Tipo, ele tá vivendo uma vida que era que ele queria ter vivido, de campeão. Mas não tem sentido, porque não mostra isso pra gente. Então, não é um Clubber Lang, não é um, sabe? Pô, eu sou fã, quem sabe, sabe. Eu sou muito fã do Rock, eu tenho os bonecos do Rock. Não estão aqui comigo, porque eles estão na casa da minha mãe. Então, eles... Tipo, eu tenho vários bonecos do Rock, eu tenho o Rock contra o Drago, tenho o Rock contra o Apollo, tenho o Rock contra o Clubber Lang, eu tenho um quadro do Rock na minha sala, e o meu cachorro se chama Rock. E eu lutei boxe por anos, treinei, não cheguei a lutar profissional, muito pelo contrário, mas eu treinei boxe por anos exatamente por causa do Rock, então eu tenho esse amor pela saga, é a saga que eu mais amo no cinema. Mas de longe também não é um filme ruim, tá? Entenda que não é um filme ruim, mas ele é medíocre.
Porque a direção faz isso com ele, o roteiro faz isso com ele. Pô, a Tessa Thompson aqui, eu achei que no final, quando o Creed fosse lutar contra o Damon, ela ia fazer como ela fez nos outros filmes, ela cantar a música de entrada, e nem isso fizeram pra ela. Por isso que eu falei que é muito sacanagem que fizeram com ela. Ela virou só uma produtora. E ela fala o filme inteiro que queria voltar a cantar. Inclusive o Damon dá uma... Porque o Damon, assim, ele tem duas habilidades muito grandes, né, cara? Uma, ele é muito bom no boxe, e outra, ele sabe ferir as pessoas, tanto no físico quanto no psicológico. Então ele dá essa cutucada nela e fala, pô, é triste ver, né, alguém cantando as suas músicas. E cara, não é ela que canta no final, pô, por que fazer isso? Aí eu já vou tirar esse elefante da sala, Jô, porque o momento é que o Sylvester Stallone tinha que estar lá, cara. Nem que fosse uma ligação, tipo assim, ó, fala com o Rock aí, e ele chorasse, não precisava nem aparecer a voz dele, mas falasse que ele teve sabe, compareceu ali. A mãe do Adonis morre. Ela tem um AVC, né, e acaba tendo falência múltipla dos órgãos, e ela morre em cena. Ela morre em cena, e é triste, é uma cena bem tocante, apesar de ser meio jogada também, porque tinha que morrer alguém para dar uma carga emocional. Então, e o Rock não vai no velório, cara. Não vai no enterro. Isso pra mim soou assim, tipo, pra quem conhece o Rock por ter assistido anos de filmes desse personagem, cara, ele nunca faria isso. Ele podia estar na Mesopotâmia, que ele ia dar um jeito de ir a pé para esse velório, mas ele ia, entendeu? Então, assim, me fez falta. Então, o Rock aqui, ele fez falta. Pô, na luta principal, ele não tá lá, então, ele nem é citado, tá? Tem um momento que o Adonis fala que, o meu pai já fez isso por um underdog. Underdog, no caso, seria tipo um vira-lata. Um lutador underdog é aquele lutador que não tem, né, não é profissional, é um lutador desconhecido. Então ele fala, meu pai já fez isso por um underdog, eu farei isso por alguém. Que no caso é o Damon. E tipo, meu... Por que o Damon, já que ele é tão malandro, tão maquiavélico e estuda tanto o adversário para pegar nos seus pontos fracos, mesmo que isso seja de forma desleal, ele não faz isso na luta contra o Adonis. Eu falei, cara, ele vai dar cotovelada, ele vai chutar o saco, ele vai... E ele não faz, cara, não faz. Isso me chateou. E a luta final, ele tentou fazer uma metalinguagem que começa interessante, a hora que apaga tudo, fica só os dois no ringue. Aí mostra os dois, parece até uma cena meio de desenho, assim. E mostra os dois ali, tá naquela pá, e meio câmera lenta, baixa aquele Zack Snyder nele ali, fica tudo preto e branco, câmera lenta, tal. Só que aí ele passa a mão. Começa a aparecer umas grades no fundo, como se, olha, eu estou me sentindo preso, sabe? Com umas metalinguagens que eu falei, cara, tira isso, velho. Pelo amor de Deus, deixa eu ver esses caras lutar. Eu quero ver esses dois negão se arrebentar na porrada ao tamanho deles, velho. Eu quero ver eles se batendo, entendeu? Aí fica essas metalinguagenzinhas, essas coisinhas assim, me incomodou bastante na luta final e eu saí triste neste momento porque a luta final não foi empolgante. E isso, falha da direção. Michael B. Jordan não soube trazer emoção, ele trouxe visual. Ele conseguiu fazer um negócio visualmente bonito, mas não trouxe emoção para a última luta. Tanto que começa a luta e rola esse psicodelismo durante a luta. A hora que sai desse plano imaginário, desse plano lúdico, já tá no 12º round, já tá no último round. Você fala, já passou? É só isso! Então a gente tem esses pequenos probleminhas, tá? Principalmente na parte assim de conduzir o filme, de roteiro mesmo e edição, porque as coisas acontecem muito jogadas. O Damon, ele fica 18 anos preso porque ele foi pego com uma arma. Mostrasse ele dando um tiro, então, matou alguém, atirou no policial, sei lá, tá ligado? Mas ninguém ia ficar 18 anos preso porque tinha uma arma na mão e nem deu um tiro, entendeu? Tá certo aí. Fica meio estranho, assim, ficou muito... Ou
Ou pelo menos ele não precisava ter ficado preso. Ele poderia ter sido solto, mas nunca ter procurado Adonis, entendeu? Só que agora ele vê que o Adonis é o campeão mundial, blá 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 blá, tá aposentado. Ele podia ir lá e falar assim, agora eu preciso de você porque eu quero ser o campeão. E pelo menos ele já estaria lutando, porque 18 anos preso, tudo bem, o cara manteve o shape dele lá, fazendo exercício e tal. Mas eu duvido que tivesse um treinador de boxe profissional, porque não é todo mundo que sobe no ringue. É sério, não é fácil. Aí quando eu falo isso é por experiência. Então, tem esses pequenos defeitos que acabam sendo grandes. Então eu vou deixar aqui esse filme uma nota 6, tá? Pra ficar mediano. Na verdade eu queria deixar até um 5,5. Mas a atuação deles é muito boa. Então tem, assim, referências a filme antigo? Bastante. Easter eggs, falas, coisinhas, musiquinhas. Mas quando eles querem trazer uma participação especial, por exemplo, em vez de trazer um personagem lá dos primeiros filmes, não. Trouxeram o Victor Drago, que está completamente jogado aqui. Ele está jogado. Porque ele não é um ator, ele é um lutador. Então trazem ele, mas não trazem o pai dele, por exemplo. Então, eles querem reverenciar a própria saga. Emancipação total do Rocky. Mas, conhecendo o Balboa, né, conhecendo o Sylvester Stallone, provavelmente, se tiver o 4, como o Michael B. Jordan confirmou, ele vai voltar. Ele vai voltar. Isso é fato. Porque ele vai querer fazer um filme que todo mundo vai falar, puta, agora sim! Esse aí voltou. Como o próprio Sylvester Stallone adora fazer uma volta triunfal. E ele já vai ver que esse filme vai dar uma flopada. Tá? Não vai ter a arrecadação que merecia um filme do Creed, mas ele vai voltar. Relaxa, ele vai deixar isso bem claro no primeiro trailer que você vê do Creed 4, quando sair, daqui a 1 ano, 2 anos. Primeira cena que vai aparecer no trailer vai ser o Rocky Balboa com o chapéuzinho dele. Pode apostar quanto você quiser, tá ok? Vou ficando por aqui, muito obrigado, não sei se esse vídeo se estendeu demais, acabei falando muito, mas obrigado se você ficou até aqui, deixe seu like, se inscreva no canal, que vai fazer muito bem, não só pra mim, mas vai me ajudar bastante pra vocês também, e daí eu vou fazer mais e mais conteúdo. Por enquanto, vou ficando por aqui, forte abraço, um forte beijo, muito obrigado e tchau! Você tem que esquecer o medo, esquecer a culpa. Esquece tudo o que passou e aceita o que vem. Fear those chains are breaking, yeah. Fear God, I don't fear death. I see those stripes and take a step.